Graça e paz, queridos e queridas, príncipes e princesas do reino do Rei Jesus. Estamos juntos em mais uma live, mais uma mensagem ao vivo, direto do coração de Deus, para o meu, para o seu, para os nossos corações. Sheep for Sheep, dica para ovelhas, ovelhas do reino do Rei Jesus. Estamos juntos e queremos desde já saudar a todos com uma ótima noite. Hoje, sábado, dia 17 de outubro, ano 2020. Glórias a Deus. Estamos juntos. O Senhor Jesus está conosco, os anjos estão acampados ao nosso redor e o Espírito Santo está sobre nós, dentro de nós, suficiente para expressarmos a graça salvífica, a bondade de Deus, o amor de Deus aos corações. Então, saudar uma vez mais você com uma boa noite de salvação, graça e paz. Você que está assistindo ao vivo, você que vai entrar daqui a pouquinho aí, vai receber uma notificação do Facebook. Você que estiver no momento aí navegando pelo Facebook, vai receber uma notificação e vai poder entrar aí na nossa sala de vídeo, deixar uma saudação, né? Dizer algo da parte de Deus aí para os nossos corações. Eu quero cumprimentar você também que vai estar assistindo essa mensagem posteriormente, tanto pelo Facebook, tanto pelo nosso canal lá no YouTube, o Sheep for Sheep, tá bom? Lá estão postadas as nossas mensagens, né? Em breve estaremos colocando dicas variadas, né? Ecléticas, dicas de saúde, dicas de emprego, tudo mais que o Espírito Santo nos dê a direção, nos dê o conhecimento, estaremos dando, porque a proposta desse canal é essa. É dicas de uma forma geral, dicas da palavra de Deus, dicas de versículos, dica de coisas naturais, saúde também, etc. Tá bom? Então acesse lá, você que ainda não é inscrito, acesse o nosso canal, Sheep for Sheep no YouTube. Se inscreva, deixe um like para fortalecer, esteja nos ajudando em oração e compartilhando os nossos vídeos para alcançarmos o maior número de almas para o reino do Rei Jesus. Ovelhas do Senhor, ovelhas essas que talvez estejam afastadas, ou mesmo os que estejam dentro do aprisco, mas todos nós somos ovelhas e precisamos de uma palavra. Amém, queridos? Acione o sininho para que você possa receber aí a notificação também de sempre que postarmos uma mensagem, um vídeo novo lá no YouTube, tá bom? Canção maravilhosa, pessoal da comunidade de Nilópolis, Bispo Marcos Vinícius.
Bispo Marcos Vinícius, com essa linda canção aí, né? Para nós termos aí uma meditação, somado com esta canção nesta noite, a canção Cria em Mim, ó Deus, baseado e inspirado no Salmo 51, 10, Salmo de Davi, quando ele faz essa declaração: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Vamos direto ao assunto, vamos à mensagem. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 51. Depois estaremos lendo em Mateus 7. Salmo 51, depois Mateus 7, versículo 22 e 23. Amém? Abra seu exemplar bíblico. E essa dica de hoje, essa live Tip for Chip de hoje, tem um título. Nós pedimos sempre um título ao Espírito Santo e ele tem nos honrado, nos revelando a palavra e o título, como assim o louvor, ou os louvores que tem a ver com a palavra. E a mensagem de hoje é perigos e benefícios do eu, tá bom? Perigos e benefícios do eu. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nos revelar através desta mensagem, do título dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Leamos em Salmos 51, versículos de 1 a 4. Aleluia. Está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4. Contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aleluia! Vire o seu exemplar bíblico, Novo Testamento, alguns versículos no livro de Mateus, né? Livro de Mateus, no seu capítulo 7. Vamos ler aqui, versículos 22 e 23. Então responderá versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, palavras de Jesus, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu profetizei, ou não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome profetizamos? E então lhes direi abertamente, detalhe aí por abertamente, será em público que Jesus vai responder o questionamento do eu dessas pessoas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos, pois, de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Perigos e benefícios do eu. Já tive a oportunidade de pregar esse sermão, né? Em algumas igrejas, e hoje estamos tendo a oportunidade de trazer essa mensagem através da internet, através da live, no Facebook, no YouTube. E eu sempre lembro que cada vez que você medita na palavra de Deus, mesmo que você já tenha pregado sobre o texto, o Espírito Santo renova, acrescenta, molda ou retira algumas coisas. Então, de repente, você já deve ter assistido esta pregação no púlpito, e então posso dizer assim: poxa, de novo? Não, mas eu quero te convidar a ficar conosco nessa mensagem. Depois você vai compartilhar, com certeza, com alguém, que o Espírito Santo vai te dar direção, ou vai compartilhar através do seu
do Facebook, das suas redes sociais, para alcançarmos almas para o reino do Rei Jesus. Amém, queridos? Então, vamos lá. Salmo 51, vamos começar. Eu quero fazer o seguinte, eu quero gastar menos tempo nos malefícios, vamos dizer assim, do eu, né? O título da mensagem é Perigos do Eu e Benefícios do Eu. Então, talvez eu gaste mais tempo com os benefícios, né, na direção aqui sempre do Espírito Santo. Então, vamos começar pelos malefícios, que de repente a gente gasta menos tempo e usa mais tempo dessa mensagem para falar dos benefícios, né? Que talvez seja até mais importante para nós nessa noite. Os perigos do eu. Baseado em Mateus 7, versículo 22 e 23, a palavra está dizendo que isso vai acontecer no grande dia do Senhor, quando o Senhor voltar. A Bíblia diz que Deus colocará, né, Jesus colocará à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. E Jesus então liberará-lhe uma série de palavras. Jesus dirá, olha, tive fome, desse de comer, e perguntarão, Senhor, quando foi que eu fiz isso? E ele vai dizer, quando você fez a um do meu pequenino. E depois ele vai dizer, tive fome e não me deste de comer. Aí o outro perguntarão, Senhor, quando foi que fiz isso? Quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos. E aí chegamos nessa parte do perigo do eu, quando muitos vão dizer para Jesus, em outras versões, ou parafraseando essas palavras que estão aqui na versão bíblica, na minha versão bíblica, corrigida, fiel e atualizada, né? Mas em outras versões dirão assim, mais ou menos assim, Senhor, eu preguei a tua palavra, eu ganhei almas para ti, eu realizei grandes obras, eu curei muitas pessoas, eu criei vários templos, né? Criei doutrinas, enfim, dirão, Senhor, eu fiz muita coisa, né? Ainda que dirão em teu nome, mas a questão aqui é que eles vão colocar o eu na frente, né? Então aí começa a aparecer para nós, parece que começa a descortinar para nós o perigo do eu. Porque naquele dia vai ser o momento derradeiro e você leu comigo a palavra e ela diz que Jesus vai responder, em verdade, verdade vos digo que eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E aí vai acabar para essas pessoas, não vai ter uma nova chance, não vai ter uma chance de corrigir essa fabilidade humana, essa vaidade humana, essa soberba humana, essa prepotência humana de dizer, eu fiz, eu realizei. Ainda que Jesus tenha dito e deixado para nós algumas ordenanças, algumas liberações, vamos dizer assim, de unção, de poder. Jesus disse, vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus também disse, olha, em meu nome fareis obras iguais e maiores que eu fiz. Amém? Está escrito na palavra, mas a Bíblia não nos permite, Jesus nunca permitiu, Deus nunca permitiu que o homem se apoderasse dessas palavras, desses versículos, ou de qualquer outro versículo, e dissesse, eu fiz, eu sou o cara, eu sou a pessoa, sou eu que curo, aqui na minha igreja, aqui na minha família, sou eu que mando, eu que dirijo, eu. Há um grande perigo quando usamos o eu nessa situação. Ou melhor dizendo, quando usamos o eu na primeira pessoa, quando não usamos ele, Jesus, e depois o eu. Colocamos Jesus em segundo, terceiro, quarto lugar e deixamos que o espírito do engano, deixamos que o nosso adversário, o adversário de nossas almas, nos engane dizendo, não, até foi Jesus, foi em nome de Jesus, mas quem fez foi você. Quem comprou essa igreja, quem comprou esse terreno, quem teve a revelação, quem teve a visão que você entregou para uma pessoa, foi você. Então é você que é o profeta, você que é o homem de Deus, você que é a mulher de Deus, né?
Aí começamos a glória para mim, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e aí mergulhamos num abismo sem fim do eu, do perigo do eu, das consequências do eu, que vão nos acarretar sofrimento, vão nos acarretar decepções, frustrações, derrotas, né? Eu quero somar a este texto lido, quando a palavra de Deus também diz que a soberba precede a ruína. Uma pessoa que coloca tudo no eu, na primeira pessoa, ela está manifestando uma soberba. E a Bíblia diz que esta soberba será precedida da ruína. Ou seja, depois de manifestar o eu, a soberba, vem a ruína, vem a derrota, vem o fracasso. No caso lido aqui, repito, será um momento derradeiro, não vai dar mais chance. Hoje, talvez, você e eu ainda tenhamos chance de nos arrepender, de muitas vezes, né, não vigiar, né, com as palavras. Eu fiz uma visita, foi eu que curei as pessoas quando eu visitei lá. Nós vemos muitas pessoas fazendo isso, colocando isso nos seus testemunhos, nas suas pregações. Eu e você, com certeza, já fizemos muitas vezes isso. Foi eu que te dei esse presente. Né? Jogamos na cara dos nossos filhos, das nossas esposas, dos maridos, que seja. Olha, foi eu que te dei. Né? Foi eu que fiz para você, foi eu que comprei para você. Aí a gente coloca o eu, não vigiamos. E esquecemos de que, ainda que sejamos nós que fomos usados, ainda que seja o eu que foi usado, mas a glória e a honra é de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Será que alguém pode escrever aí, amém? Até aqui eu concordo com esta palavra. Né? Boa é esta palavra. Esta palavra é boa. Não a palavra que sai de minha boca, mas esta palavra, a palavra de Deus é boa. Aleluia. E quando nós então entramos nessa utopia, nesse frenesi, nessa loucura, né? Nessa emoção desenfreada de, né, se exaltar, a Bíblia também fala sobre a vanglória. O que é a vanglória? É a pessoa que se elogia, né? Ela é narcisista, ela só se elogia. Essas pessoas aqui descritas de Mateus 7 eram narcisistas. Né? Elas tinham um ego, um superego acima de tudo, né? Até muitas vezes nas suas pregações ele falava, não, essa mensagem é cristocêntrica, é tudo para Cristo, primeiro para Cristo, sem Cristo não somos nada. Mas quando eu começo a pregar, ou quando eu começo a agir, a pôr em prática o que eu acabei de pregar, eu esqueço de Jesus, eu esqueço da Trindade, eu esqueço do Pai, do Espírito Santo, eu esqueço até de pessoas que me ajudaram e digo que fui eu. Né? Vamos dar aqui um exemplo bem comum também, quando a pessoa exerce esse eu perigoso, né? Com narcisismo, com egocentrismo, com vaidade excessiva. Eu posso citar um exemplo, né, de uma pessoa que de repente pratica algum esporte, um futebol, voleibol, que seja, e aí, né, é um esporte coletivo. No caso do futebol, são 11 na linha, fora os reservas, e aí disputa-se o campeonato, né? Alcança-se o título de campeão, e aí aquele camarada vai ser entrevistado e ele diz, muito bem, eu estou feliz comigo mesmo, porque sem mim não teríamos sido campeão, e porque foi eu que fiz o gol da vitória, foi eu que driblei sozinho, né? O camarada ele se descontrola, não, foi eu que inclusive marquei o gol, foi eu que corri para o meio do campo e apontei a bandeirinha, fui eu que assinalei na súmula o gol, né? Foi o lance mais ou menos assim, eu bati o córner, saí correndo, cabeceei, eu mesmo cabeceei o córner que eu bati e fiz o gol. Louvado seja eu, feliz seja eu, primeiro seja eu. E de repente o repórter, mas e os companheiros? Os companheiros são um detalhe, até agradeço por eles, mas foi eu que fiz. Perigo do eu. Aqui no texto de Mateus 7, diz que, nesse momento, se for usado eu, será para condenação, será para perdição. Estaremos assinando a sentença de morte. Se dissermos para Jesus
as palavras que essas pessoas disseram nesta parábola, nesse texto, ou que venhamos a dizer naquele grande dia do Senhor: Senhor, eu sou o Biratã, o Senhor não está lembrado de mim, não? Foi eu que fui pastor lá e fiz tal coisa, foi eu que curei as pessoas lá. Senhor, foi até em teu nome, mas eu que curei. Eu que profetizei, eu que levei a cesta básica, enfim, eu que dei oferta para a viúva, eu que dei um dízimo gordo lá na igreja, né? As minhas ovelhas, Senhor, eu que resgatei aquelas ovelhas para ti, Jesus. Jesus vai dizer: maldito, maldito sejas tu, Biratã Silva, eu nunca te conheci. Quem é você? Aparta-te de mim, maldito, para o fogo do inferno. Perigos do eu. Vamos aos benefícios do eu? Aleluia! Quero reler aqui rapidamente o Salmo 51 que nós lemos, no seu versículo, Salmo 51, de 1 a 4, para nós então falarmos sobre os benefícios do eu, para que a gente possa, de repente, gastar um pouco mais de tempo aqui nesta mensagem. Olha aqui, ó, Davi, Salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Para entendermos aqui o texto e o contexto, Davi, segundo os teólogos, havia acabado de reconhecer o seu pecado publicamente diante do profeta Natã e diante do povo de Israel, diante da congregação, diante das famílias, diante da sociedade hebreia, diante da sociedade de Israel. Davi acabara de, abre aspas, permita-me aqui parafrasear e contextualizar, tomar vergonha na cara, deixar de lado o eu negativo, porque Davi, em algumas passagens, ele expressa também o eu, colocando ele na frente, mas eu creio que após o pecado com Betseba e outros pecados que Davi cometeu, ele foi confrontado pelo Espírito Santo, através do profeta, através da palavra, através do Espírito Santo. Então Davi aprende a usar o eu com sabedoria, usar o eu com humildade, usar o eu sem vaidade, usar o eu com humilhação diante de Deus. Então ele reconhece publicamente e expressa no Salmo 51 que ele estava em pecado. No Salmo 32 e no 57, Davi também fala sobre o seu pecado. Né? E o que eu quero destacar aqui acerca do eu de Davi, como exemplo, né? Não quer dizer que possamos idolatrar Davi, que Davi foi perfeito, não, repito, foi pecador, mas nesta história, nesta passagem, com esses salmos, podemos entender, né? Para tomarmos base aqui os benefícios do eu, quando nós empregamos o eu sabiamente, quando somos bem-sucedidos, como foi Davi, ao empregar o eu em primeiro lugar. Como os teólogos já disseram, aliás, eu disse que os teólogos afirmam que Davi acabara de pecar com Betseba, acabara de praticar homicídio, mandando matar Urias, colocar à frente da guerra. Natã já havia confrontado com Davi, né? Então Davi, ele resolve se colocar diante de Deus e repare que ele não fala de ninguém. Ele não fala do pecado de ninguém. Ele não pecou sozinho, ele pecou com Betseba, né? Joabe também pecou por tabela ao obedecer a ordem de colocar Urias à frente da guerra. Mas perceba que Davi não chega no Salmo 51, nem no 32, nem no 57, salmos de Davi que se refere a esse assunto que nós estamos tratando nessa mensagem.
Davi não diz, por exemplo, Senhor, tu sabes, né? A carne é fraca. Eu estava em casa descansando carente, e aí Betseba, muito bonita, né? Foi tomar banho ali nua no quintal dela, e aí eu fui na janela e vi. Aí, Senhor, eu cometi um pecadinho, dei uma cobiçadinha. Não, 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 não. Davi não pega o exemplo, dá como exemplo ou como desculpa, dizendo, Senhor, Betseba que me tentou, Senhor, que tentação, Senhor, essa mulher foi pedra de tropeço, ela sabia que eu estava em casa, Senhor, a bandeira estava hasteada lá no mastro, a bandeira de Israel, que significava que o rei estava em casa, minha janela estava aberta, Senhor, ela não podia tomar banho no banheiro, tinha que tomar banho no quintal, ou seja, Davi não usa nenhum desses artifícios diabólicos, né, que demonstram falha de caráter, muitas vezes minha e sua, ou pode demonstrar, em nome do Senhor Jesus não vai demonstrar, mas não demonstrou em Davi. Davi não podia chegar, Senhor, eu até pequei, mas Joabe também podia, né, não ter me obedecido. Joabe podia ter colocado Urias para casa para descansar, né? Não, Davi fala, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. E aí eu já começo, então, a ter o entendimento pelo Espírito do Senhor, que quando eu falo dos meus pecados para Deus, quando eu me acuso, quando eu reconheço, quando eu assumo que sou um miserável pecador, confesso para Deus meus pecados, ainda que eu tenha pecado com alguém, ainda que alguém tenha me feito pecar, ainda que alguém tenha me feito tropeçar, eu aprendo com Davi nessa experiência que se eu chegar, Senhor, eu pequei contra ti, eu vou receber a mesma misericórdia, o mesmo perdão, vou agradar o coração de Deus que estava triste com o meu pecado, o Espírito Santo vai poder interceder por mim, o Senhor Jesus vai poder dizer, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, a carne dele é fraca, quem tem que dizer isso é Jesus, não é eu, não é você, Senhor, minha carne é fraca, não, Senhor, eu pequei contra ti, não coloque mais o nome de ninguém, coloca só o teu, não fale do pecado de ninguém, fale do seu. É muito comum, permita-me, por favor, abrir um rápido parênteses e fechá-lo já, ainda falando acerca do eu negativo. Muitas vezes vemos pregações, muitas vezes vemos comentários no Facebook, no WhatsApp, na internet, no jornal, na revista, em tudo quanto é lugar, as pessoas falando do pecado do outro. Eu me recordo, quando falo nessa forma, eu me recordo o que aconteceu quando aqueles homens mentirosos, sacerdotes falsos, hipócritas, escribas, tentando pegar Jesus em algum erro, trazem a Jesus uma mulher pega em adultério, uma mulher seminua, e jogam aos pés de Jesus e dizem, Jesus, esta mulher estava em adultério, nós a pegamos em flagrante, e a lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la. E o Senhor, o que dizes? A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo, voltou a tornar a escrever, permaneceu escrevendo, e os homens incomodados tornaram a perguntar. Jesus levantou-se e disse àqueles homens, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos eles, a Bíblia diz que saíram cabisbaixos, jogaram as pedras no chão e foram embora envergonhados. E Jesus disse que para a mulher, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te acusou, nem eu te acusei. Vá e não peques mais. Mas não é o que acontece com muitos de nós, pastores, líderes, né? Maridos, esposas, filhos. Não importa a sua patente eclesiástica, não importa a sua patente aí no seu lar, se tu é cabeça, se tu é esposa disjuntora, se tu é filho que tem que ser obediente, não importa. Muitos de nós, nas conversas, né, que acabam virando fofoca, só falamos do mal alheio, só falamos da vida dos outros, né? Porque o fulano pecou, o fulano adulterou, Beltrano, né, roubou, e aí por aí vai. Mas esquecemos de fazer e de aprender como Davi. Primeiro, não falar do pecado alheio. Segundo, falar dos nossos pecados. Eu preciso falar do meu pecado. Nesse caso, já diretamente, estamos aplicando o eu com propriedade
vai gerar benefícios, como eu já disse, cura, perdão, misericórdia. Vamos agradar o coração de Deus. A Bíblia diz que um coração contrito é quebrantado, o Senhor não despreza. A palavra de Deus também diz, através dos evangelhos de Cristo, que Jesus mesmo disse: aquele que confessa os seus pecados, aleluia, e deixa-o, alcança misericórdia. O livro do profeta Isaías também vai dizer que se o meu pecado, assim como o de Davi, for mais vermelho que o escarlate, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado. E não somente o meu, mas o do mundo inteiro. Que coisa maravilhosa. Quando entendemos, né, a intenção do Espírito e da palavra de Deus para nós que precisamos não ser narcisistas, não podemos ser mais egocêntricos, não podemos mais ser hipócritas, escribas, fariseus, que vivemos olhando a vida dos outros, acusando o irmão. Muitas vezes eu vejo também algumas pessoas usando o pecado do irmão para encobrir o seu, pensando que vai encobrir de Deus, pensando que vai encobrir, que vai enganar a Deus. Podemos até, queridos, eu poderia aqui falar do pecado de um monte de gente para tentar encobrir os meus, de você, do meu próximo, dos meus irmãos, dos pastores, dos meus amigos, da minha família, da minha esposa, mas de Deus não conseguiria. Ninguém esconde os seus pecados de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Não se engane, não se deixe enganar. Além de não falar do pecado do irmão, não devemos usar o pecado do irmão para tentar encobrir o nosso. É erro, é fatídico, gera morte, vai trazer derrota, frustração. Vamos estar um abismo chamando o outro. Vamos estar sendo embaraçados com os nossos próprios embaraços, embaraçando nossos pés, e a tendência é cair, né? Devemos, além de confessar os nossos, reconhecer os nossos pecados, devemos clamar assim. Já que você quer falar do pecado do seu irmão, fale em oração. Davi não fez isso, mas você pode fazer, eu também posso. Senhor, perdoa meus pecados e perdoa meu irmão também, Senhor, que me xingou, que me agrediu, que falou mal de mim. Senhor, assim como o Senhor está me perdoando, Espírito Santo, convence ele, para que ele também confesse e o Senhor o perdoe. Irmãos, você não tem noção de como uma oração dessa, um tipo de oração dessa, agrada a Deus. Porque além de você não falar mal do seu irmão, além de você assumir o seu pecado, você ainda teve misericórdia do seu irmão, que também é miserável pecador, como você, como eu. Entenda bem, perigos do eu e benefícios do eu. Quando devo aplicar o eu, pastor? Quando não devo aplicar o eu? A Bíblia responde, a palavra de Deus responde. Há líderes que talvez estejam assistindo essa mensagem. Olha, querido, é muito perigoso quando eu mando e não faço. Líder não manda, ele pede. O líder, se o liderado, a ovelha, o funcionário não obedece, ele vai e faz para dar exemplo. Ou que ainda que a pessoa obedeça, a ovelha obedeça, o líder vai e faz junto. Maior exemplo, referência de líder para nós, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Veja na sua Bíblia se Jesus vivia dando ordem nos discípulos. Não, primeiro ele treinava, ele ensinava e capacitava. Primeiro ele foi com os discípulos para depois enviá-los. Característica de um bom líder. Característica de um bom líder é não colocar o eu. Eu mando, eu sou o chefe. Não. Aqui quem manda é Jesus. Né? Outra característica, e quando nós aplicamos o eu mal e o eu bem, é quando a igreja, a empresa ou a família faz alguma coisa, foi eu que fiz. A forma errada é eu que fiz. Mas qual é a forma correta? Qual é a forma que agrada a Deus? Nós fizemos. Pastores, líderes, né, patrões, maridos, cabeças do lar. Quando acontecer alguma coisa errada na sua casa, na sua igreja, olha, eu sou o responsável. Aí sim, eu sou o responsável, eu sou o líder. Foi eu que não fiz, foi eu que não estava lá, foi eu que não orientei direito.
Isso agrada a Deus tremendamente. Você pode ter certeza disso, irmão. Mas se a coisa deu certa, se teve vitória, nós fizemos. E a glória é de Jesus. Toda a honra e glória é dele. Você não tem noção, querido. Talvez você não tenha noção de quanto isso agrada a Deus. Quando investimos e aplicamos o eu corretamente, dando honra e glória a Jesus e, com certeza, colocando o nosso eu de erro, assumindo nossos erros em primeiro lugar. Mas quando nós damos lugar à vaidade, quando nós damos lugar ao inimigo, que você lembra lá em Gênesis, né? Quando ele disse, eu subirei acima de Deus. Nós sabemos o fim da história dele, nós sabemos as consequências que o querubim ungido está vivendo e vai vivenciar eternamente, só porque ele disse, eu vou subir acima de Deus. Como ele sabe do perigo, como ele sabe das consequências, ele vive hoje atormentando, influenciando, atribulando, oprimindo e usando pessoas para fazer o que ele fez, porque ele sabe que é errado. Sabe que a consequência é Mateus 7, 22 e 23. Por isso que ele vive soprando na mente, nos ouvidos, no coração de algumas pessoas, o engano, dizendo, não, foi você que fez, você que é o cara. Não, não foi o teu irmão, não, não foi tua esposa, não foi teu filho, não. Foi você, isso, né? É o teu eu, né? Aí ele usa o nosso homem interior, que gosta do eu, que, repito, é narcisista, né? É emotivo, é vaidoso, é prepotente, é soberbo, é arrogante, e aí começa a praticar o eu da forma errada, sabendo que o fim disso é a morte. O diabo sabe disso. Por isso que ele nos tenta derrotar, colocando o eu na frente de Jesus. E mais, não foi você que pecou, não. Quem pecou foi sua esposa, seu marido, seu pastor, foi ele que pecou. Você é pobrezinho, coitado, você é vítima. Aí ele aplica a emoção do vitimismo, ele aplica outros tipos de emoção, ilusão, engano, e aí ele faz uma festa. Não, você também tem direito. Aí ele usa lá o machismo ou o feminismo. Não, direitos iguais. E aí você coloca o eu na frente. Não, eu também mando nessa casa. Não, eu também mando nessa empresa. Você lembra da nossa irmã Miriam? O Espírito está me fazendo lembrar aqui. Peraí, Moisés, não é só você que fala com Deus face a face, não. Eu também falo com Deus face a face. Você lembra das consequências que a irmã Miriam sofreu por causa disso? Ficou 7 dias leprosas, lançada fora do arraial, porque aplicou o eu na hora errada, da maneira errada. Ungido era Moisés. Só que porque ela era mais velha, Moisés era o caçula, ela se encheu, o diabo a enganou. Olha, você que é mais velha, que história é essa? Deus fala contigo também, você é missionária, você também é ungida, né? Você já nunca ouviu isso, não? Algumas pessoas, né? Criando ali uma rebelião, muitas vezes contra o pastor, ou contra uma família que seja. Você também é ungida. Você também é ungido. O pastor não pode falar assim com você, não. O pastor é muito ignorante, muito estúpido. A Bíblia diz que tem que falar com amor. Aí vai enchendo teu coração de ira, de vaidade, de soberbo. Você é isso mesmo. Pastor, olha só. Não é bem assim como o senhor quer. Não é assim que a banda toca e desce o cajado lá no pastor e se arrebenta todo. Desce lá o cajado no patrão. Olha só, seu patrão, tudo bem, a empresa pode ser sua, mas eu sou o gerente aqui, eu também mando. Manda. Passa lá no DP, passa lá no Recursos Humanos e se manda embora da minha empresa. É forte, hein? Se manda embora da minha empresa, por causa do eu. Mas quando você chega, poxa, pastor, eu pequei também aí contra o senhor, eu pequei contra a igreja, pequei contra a minha esposa, esposa, eu também errei, né? Mas procura ver aí também se você não falhou. Olha a diferença, irmão. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, cuidado com o eu. Perigos do eu e benefícios do eu. Salmo 51 fala de benefícios. Tem outras passagens, né, que eu poderia citar pelo Espírito do Senhor.
outros exemplos de homens que colocaram o eu da maneira correta e foram bem-sucedidos. O apóstolo Paulo, ele dizia, eu sou o mais miserável dos pecadores. Que coisa, né? Paulo fala, eu sou o principal dos pecadores. Paulo não falou, eu sou apóstolo, eu que mando aqui. Não, eu sou o pior, eu sou o menor. Né? O Espírito me faz lembrar aqui que em algumas cartas Paulo fala assim, dos discípulos, dos servos, a qual eu sou o menor. Ah, que coisa maravilhosa. A Bíblia vai dizer que o quê? Aquele que quer servir, seja o que sirva. E o que servir, seja o que será servido. O maior no reino de Deus é o menor. E o menor é aquele que acha que é maior. Não diga, eu sou sábio. Se alguém diz que é sábio, a Bíblia diz que está enganado, é mentiroso. Quando a pessoa diz, eu sou sábio, é porque ela não é. Né? O sábio não diz que ele é sábio. Muitas vezes o sábio até manifesta a sabedoria, expressa, né? Pratica a sabedoria. E aí as pessoas dizem, poxa, ali vai um homem sábio. Mas o homem não pode dizer, eu sou sábio, eu sou manso. Com certeza, disse eu sou manso, eu sou sábio, é porque é o contrário. Colocou o eu na frente de Jesus, colocou o eu da maneira errada, a tendência é dar ruim, a tendência é se machucar, a tendência é ferir. Queridos, perigos do eu e benefícios do eu. Palavra de Deus nos revela e revelada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você, orar por mim, orar por você, para que o Espírito Santo aplique esta palavra melhor nos nossos corações e possamos vencer o eu negativo e possamos cada dia aplicar o eu positivo em nossas vidas, conforme a revelação do Espírito Santo. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Vamos orar com a Deus e eu quero colocar aqui um louvor que tem a ver com essa mensagem, louvor do pastor Kleber Lucas, e nós vamos estar orando junto com esse louvor. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor. Pai celestial, Pai bendito, Pai de ricas misericórdias, Senhor eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos pela tua palavra que nos foi liberada nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a vencermos o eu negativo. E através do teu Espírito nos ajude também, Senhor, a pôr em prática, em mais vezes, o eu positivo. Que possamos, Pai, cada um de nós assumir o seu eu, os seus erros, os seus pecados, suas fabilidades. E que possamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, também te pedimos que possamos sempre de nos lembrar, ó Deus, de colocar o nosso eu em último lugar. Ó Deus, quando for feita a tua obra, que possamos dizer, pastores, líderes, possamos dizer, não foi você que fez, irmão. A glória de Jesus, mas louvado seja Deus pela sua vida. Ou foi nós que fizemos. Pai, repreenda, Senhor Deus, a ação do inimigo contra as nossas vidas, porque ele praticou o eu lá no céu, foi condenado e expulso de lá para sempre. Que nós não queremos, Pai, estar enquadrados em Mateus 7, 22 e 23, mas queremos estar no Salmo 51, 57 e 32, quando o salmista disse, eu pequei contra ti, e contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Que possamos, Senhor, a cada dia reconhecer os nossos erros, que possamos a cada dia, Senhor, interceder pelo erro do irmão, para que o Senhor o perdoe como o Senhor tem nos perdoado. Não para acusar, não para falar mal do erro do irmão. Pai, não permita-nos praticarmos a maledicência ou a fofoca. Nos repreenda, Espírito Santo.
com a tua autoridade, com o teu poder. Quebranta nossos corações, tira de nós o que não provém de ti, tira esse mal de nós, Senhor. Nos encha com teu Espírito, nos purifica. Clamamos como Davi, cria em nós um coração puro e renove em nós um espírito inabalável. Que possamos estar cada dia com os nossos corações aquebrantados, como esteve Davi. Que possamos, Pai, tão somente reconhecer os nossos erros e suplicar, Senhor, que o teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos conduza pelos teus caminhos, forja o nosso caráter, encha-nos com teu Espírito, esvazia-nos do nosso eu, do homem interior, da soberba, da arrogância, da prepotência, do narcisismo, da altivez, de tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Tira de nós todo câncer, toda lepra, toda mentira, todo engano, todo sofisma, todo dogma, Senhor, que o diabo e o mundo todos os dias lança sobre nós, e que possamos a cada dia glorificar e honrar o teu nome, Senhor, assumindo os nossos erros e os nossos pecados, e confessando-os a ti e recebendo o perdão, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Posso ouvir um amém? Você pode escrever um amém? Você pode aí dar graças a Deus? Estamos encerrando mais uma live para a honra e glória do nosso Deus. Estamos realizando mais uma live. Não sou eu, somos nós. É você. Somos nós que vamos compartilhar, somos nós que vamos honrar o nosso Deus, somos nós que vamos glorificar o seu nome, somos nós que seremos usados por Ele para ganharmos almas para Jesus. A honra e a glória é dele, mas nós é que seremos os instrumentos. Jamais nos colocaremos à frente do nosso Senhor. O servo não é maior que o seu Senhor. Que a cada dia você possa repreender esse eu negativo, que o diabo tenta todos os dias nos fazer praticar, para que sejamos derrotados como ele foi. Que você possa cada dia ser lembrado pelo Espírito Santo a praticar o eu positivo. Queridos, quero sempre deixar o nosso pedido de oração. Precisamos das suas orações. Nós, intercessores do Reino, nós do projeto e do canal Tip for Sheep, precisamos das suas orações. Nós temos orado pela madrugada, durante o dia e a noite, por vidas que estão precisando de oração, vidas que precisam ser curadas, libertas da pedofilia, crianças estão sendo sequestradas. Eu postei no meu Face hoje um vídeo de homens sequestrando crianças no meio da rua, nas lojas, nos shoppings. Fique atento, nos ajude em oração, vigiai e orai. Não podemos vigiar todo o tempo por todo mundo, mas podemos vigiar e orar, vigiar em oração. Então, pela madrugada, de dia e de noite, estamos clamando. Se una a nós através do Facebook, através do WhatsApp, ou através tão somente da coinonia de fé que tem sido colocada em prática pelos intercessores do reino. Vamos estar orando pelos idosos, pelas mulheres que estão sendo assassinadas, para que Deus acabe, ponha limite nesse espírito da morte, para que Deus console o coração de pessoas que já perderam seus entes queridos, seja para o Covid, seja de outro tipo de morte, feminicídio, enfim, assassinato. Precisamos consolar o coração dessas pessoas através da oração e do Espírito Santo. Então, os alvos e propósitos desses clamores dos intercessores do reino são esses. Você pode pedir oração por alguém que está desaparecido, por alguém que está sofrendo, através do Facebook Silva Ubiratã, ou através do nosso canal Tip for Sheep, lá no YouTube. Quero mais uma vez pedir que você compartilhe as nossas mensagens para a honra e glória do Senhor, não para vaidade, não para fama, não queremos aplausos, irmão. Em nome do Senhor Jesus, Deus conhece os nossos corações. Eu quero pedir que você compartilhe para que mais almas sejam alcançadas, para que possamos alargar as estacas no reino do Rei Jesus. Amém? Compartilhe o canal do YouTube Tip for Sheep.
para que pessoas possam se inscrever no nosso canal, nos ajudar compartilhando também as mensagens do Facebook. E ainda esta semana, hoje é sábado, de repente na semana que se inicia amanhã, domingo, estaremos gravando lá no nosso canal Tip for Chip o estudo Como Vencer o Engano. Espalha para geral. Olhe por nós, o estudo é muito forte, muito pesado, precisamos de cobertura espiritual de oração contra principados, contra o ladrão de semente, contra o retalhador, Então que você esteja orando por nós para que possamos gravar essa mensagem intitulada, esse estudo bíblico intitulado Como Vencer o Engano. Tem mais de 100 versículos de Gênesis e Apocalipse, onde está manifestado esse principado chamado engano, explícito e implicitamente. Vamos receber a revelação do Espírito Santo através desse estudo em nome de Jesus. Pode compartilhar, espalhe para geral, e que você, assim que você receber a notificação pelo Facebook ou pelo YouTube, assista lá o estudo, se alimente da palavra de Deus e depois compartilha em nome de Jesus. Quero desejar a você uma excelente noite de sábado, um bom final de semana e até a próxima live, querendo o nosso Deus, na direção do Espírito Santo. Amém, queridos? Amanhã, domingo, vá para a igreja. As igrejas que já retornaram à escola bíblica dominical, vá para a igreja, vá para a escola dominical. Assista pela live, você que não está podendo ainda voltar ao templo, às aulas presenciais. E à noite, culto de louvor e adoração no Ministério Nova Unção, Estado do Engenho Novo, 757, na direção geral ali do pastor Carlos Freire, pastor Júnior, Walter Júnior, e o povo de Deus está ali louvando, aguardando você. Você que não tem um lar espiritual, faça do Ministério Nova Unção, da nossa igreja, um lar espiritual. Ou busque uma igreja de portas abertas aí, e esteja adorando o Senhor, entregue a sua vida para Jesus, volte para Jesus, você que está afastado, antes que seja tarde, porque Jesus está voltando. Amém, queridos? Então não fique em casa, vá para a igreja, volte para o aprisco. Tip for Chip, ovelhas que não tiveram forças para voltar, volte para o aprisco. Ovelhas que estão desviadas, volte para o aprisco, volte para o caminho do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe. Lembre-se, Jesus te ama e nós também. Graça e paz.